jogo aí, Copa do Brasil, na quinta-feira. E os 10 últimos jogos entre São Paulo e Palmeiras. Vitórias do São Paulo, 3, empates 3 e vitória do Palmeiras, 4. São 9 gols do São Paulo contra 12 do Palmeiras. E na segunda-feira, a gente se lembra bem, essa partida no Morumbi, vitória do Palmeiras, 2-1. O Edu Afonso chega ao nosso Sport Center para trazer mais detalhes deste choque rei de quinta-feira. Agora é Copa do Brasil, é mata-mata, é outra história, senhor Eduardo Afonso. Seja bem-vindo, um beijo para você. Beijão, Glaucia. Para você, um abraço ao Silas, ao Renato, ao Fã de Esportes. É outra história, tô aqui na porta do CT, já rolou o treinamento, lá no Palmeiras também tá rolando. E a gente tem muita informação das duas equipes. Vou começar com o mandante, que é o São Paulo, porque tem contratação, Marcos Guilherme, acertado até o final do ano. Oficialmente não foi anunciado, porque está com Covid, precisa se recuperar da Covid, vir aqui ao CT, realizar exames médicos e assinar o contrato. Talvez não seja aquele jogador de velocidade sonhado pelo Rogério Ceni, mas vai ajudar bastante. Passou aqui em 2017, saiu com as portas abertas, então é o primeiro reforço dessa janela. Ele só pode atuar a partir de 18 de julho. E como não joga há alguns meses, o Marcos Guilherme vai ter que chegar logo para fazer uma boa pré-temporada e assim que a janela abrir, ser liberado para os jogos. Bem, outra notícia importante, Luan e Caio passaram por cirurgias na manhã desta quarta-feira. Os dois só voltam no ano que vem. Devem deixar o hospital nas próximas horas e a partir da próxima semana iniciar as suas recuperações físicas aqui no Refis do CT da Barra Funda. Dois jogadores que poderiam ser importantes na caminhada do São Paulo. Caminhada que na Copa Sul-Americana ou Sudamericana terá a Universidade Católica, no Brasileiro está ali na intermediária, 9ª posição, e agora tem essa Copa do Brasil contra o rival Palmeiras. E o Rogério Ceni não sabe o que fazer, só tem 25 atletas à disposição e já deixou claro que o grupo é pequeno para a maratona de jogos. E ele vai ter que poupar, ou contra o Palmeiras na quinta ou contra o Juventude no domingo. A gente acompanha uma declaração que até levantou certa polêmica do técnico São Paulino. É uma escolha, a direção tem que escolher. Quer arriscar tudo contra o Palmeiras na quinta-feira? Arriscamos tudo contra o Palmeiras. Pode perder por lesão, jogador, pode acontecer. E vai estar cansado contra o Juventude no domingo. É jogo de 3 em 3 dias, não tem muito segredo. E o time deles é um time muito físico, exige muito do time que joga contra eles, né? Aí tem que fazer escolhas. O que a direção topar, vocês vão botar tudo? Botamos tudo de novo, vamos firme. É um clássico, né? Jogo grande, né? Aí depois nós vemos o que dá pra frente, o que dá pra fazer. Embora tenha tentado dividir a responsabilidade com a direção, a ESPN apurou, o espn.com.br, e a gente sobe aí a matéria que foi publicada agora há pouco, que a direção do São Paulo deu carta branca e não interferirá na escalação, no fato do Rogério poupar ou não atleta, seja no choque rei desta quinta, seja no jogo contra o Juventude. Rogério Ceni e sua comissão é que vão definir se colocam força máxima na quinta e poupam domingo, se colocam força máxima domingo e vão para o clássico com time alternativo. O que a gente apurou por aqui é que as mudanças podem acontecer. Nas alas, saem Igor Vinícius e Reinaldo, entram Rafinha e Wellington. No meio de campo, Pablo Maia e André Anderson podem ser aproveitados amanhã, e no ataque até o artilheiro Caleri pode ser preservado para que jogue Luciano e Éder, ou Rigoni e Éder, ou até Luciano e Rigoni. Não dá para mudar muito mais do que isso, porque não tem jogador à disposição para o Rogério fazer assim uma mudança radical de 11 atletas de um jogo para o outro. Bem, 31 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, mas não teremos casa cheia. A expectativa depois daquela virada é de no máximo 40 mil pessoas no Morumbi nesta quinta-feira. O que vocês acham aí no estúdio? Poupa, não poupa? Prioriza o Palmeiras pela história, pela rivalidade? Vai com tudo contra o Juventude? Que tema delicado, hein, Glaucia? É, Edu, não é fácil não. Vou passar para quem já foi treinador, já teve situação como essa na mão, o que eu faço agora? Não sei, Silas, mas essa partida contra o Palmeiras, em casa ainda, sendo um mata-mata, força total, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, até porque o torcedor, um abraço pro Edu, um abração para você aí. O torcedor está dando uma resposta, porque o jogo em si passado, o 2-1 contra, não foi um jogo ruim. A derrota foi uma derrota ruim. No final do jogo, como aconteceu, palavras próprias até do Rogério Ceni, que eu achei que ele foi muito bem naquilo que ele falou. Agora, o torcedor está abraçando o time num momento delicado para ele, torcedor. Então, o time precisa também dar resposta para o torcedor. Não digo que precisa ganhar o jogo, precisa, mas não de qualquer jeito.
mas eu acho que tem que ir sim com força total, até porque depois contra o Juventude, com todo o respeito que a gente tem pelo Juventude, hoje o Juventude não é o Palmeiras. Então é um jogo que você, aí sim, você pode colocar outros jogadores que ainda assim pode conseguir um resultado positivo jogando dentro da sua casa, né? Já é mais um jogo entre São Paulo e Palmeiras, só que no início da semana, na segunda-feira, foi pelo Brasileiro e agora será pela Copa do Brasil, primeiro confronto no estádio do Morumbi. E o São Paulo vem apresentando um problema frequente, que é o seguinte: ele no primeiro tempo até acaba vencendo os jogos, saindo na frente, mas no segundo tempo o time vem sofrendo gols e não marcando gols. Isso já aconteceu nas 7 últimas partidas. O São Paulo, nos 7 últimos jogos, sempre no segundo tempo, ele não marca gols e nesses 7 jogos ele levou 7 gols. Bom, a grande dúvida é qual time o Rogério vai escalar para a partida de amanhã contra o Palmeiras. Ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro, vai com equipe alternativa, até porque não tem muito o que mexer no time, porque ele tem 8 jogadores no departamento médico, mas hoje aconteceu o último treinamento no CCT e pelo que a gente pôde colher de informações, o Rogério deve mexer em algumas posições da equipe, a começar pela lateral. É provável que o Igor Vinícius e o Reinaldo fiquem de fora. E aí entrem Rafinha pela direita e o Wellington pela esquerda. Outra dúvida é se ele vai manter aquela linha de 6 no meio campo com o Patrick e deixar o Caleri isolado lá na frente. Foi assim que ele começou o jogo contra o Palmeiras. E o São Paulo foi até que bem no primeiro tempo, tanto é verdade que saiu vencendo por 1-0. Ou se ele novamente coloca um atacante, aí o Patrick sairia, não é, para essa entrada do Luciano ou do Éder. Então essa é a grande dúvida do São Paulo, daquilo que a gente pôde apurar, a possibilidade também de alterações na lateral. E até o Nestor pode ficar de fora. Eu acho pouco provável, mas enfim, é a definição do time somente momentos antes da partida. São muitas dúvidas e o São Paulo está sim de olho, claro, na premiação da Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, que não chegou nem à sua metade em termos de poupar, já que o Rogério falou que a prioridade é o brasileiro, né? Levar o time à Copa Libertadores da América de forma direta. O São Paulo tem o Juventude, que é o lanterna da competição. E pra gente fechar, Michele, ontem à noite a diretoria do São Paulo confirmou aquilo que a gente já vinha noticiando, que Marcos Guilherme, que já passou pelo São Paulo, inclusive, ele passou em 2017 e 2018, ele fez 9 gols em 49 jogos, pertencia ao Internacional de Porto Alegre, estava no Santos, voltou para o Inter, conseguiu a liberação e agora ele assinou um novo contrato com o clube, contrato de produtividade, mas como está com Covid-19, ainda não foi apresentado aos novos companheiros e também à imprensa. Amanhã, São Paulo e Palmeiras, cobertura completa aqui no nosso Gazeta Esportiva, Mi. Muito bom, Osmar Garrafa. E agora, Celso Cardoso, Chico Lang, como que vocês veem essa preparação do São Paulo, né, para esse clássico? E tudo isso que o Garrafa falou. O Rogério, eu gosto das coletivas dele, já falei aqui da maneira que ele vê futebol, mas às vezes ele reage um pouco mal, ele é meio reativo, assim, quando as coisas não acontecem. E a possibilidade de crítica, ela se torna um pouco mais acentuada. Uhum. Claro que está de cabeça quente depois de um jogo, aliás, qualquer um, que São Paulino não ficaria de cabeça quente vendo uma virada nos acréscimos do segundo tempo. Nos acréscimos, mas os acréscimos também fazem parte do jogo, né? Então, acho que com a cabeça mais fria, ele vai escalar o que ele tem de melhor para o clássico contra o Palmeiras e vai fazer um trabalho psicológico, um trabalho na base da conversa, além do técnico, tático, que isso se treina no dia a dia. Mas no sentido de encarar o Palmeiras com a cabeça erguida. O golpe existiu, mas no jogo, sabe? O pugilista que estava lá meio grogue tomou dois jets. E é do Palmeiras também. Claro, que é super forte. Mas acabou, aquele jogo acabou ali, começa uma nova história. De repente, se o São Paulo se aplicar, conseguir repetir o que fez no jogo contra o Palmeiras, quando venceu por 1-0, no primeiro tempo, do ponto de vista ofensivo, e segurar esse ritmo durante os 90 minutos, pode acontecer o que aconteceu na primeira partida da final do Campeonato Paulista, quando o São Paulo venceu por 3-1. Acontece que no segundo tempo o São Paulo não rende, né, Chico Lang? Olha, Michele, é o seguinte, Michele, Celso e telespectadores, se fosse o Rogério Ceni, repetiria o time, mesmo time da última partida contra o Palmeiras, da segunda-feira, não mudaria uma vírgula. Porque, na verdade, aquele time segurou o Palmeiras. O que não segurou o Palmeiras foram as substituições que o Rogério fez. Tanto é verdade que eu estou dizendo, quando ele tirou o Caleri, ele perdeu o jogo. Por quê? Os 2 zagueiros do Palmeiras passaram a ser atacantes. Passaram a jogar do meio campo para frente. Tanto é verdade que um fez um gol de cabeça, o outro fez um gol de pé esquerdo. Mas na bola aérea ele sempre sobe, né? Não. Aí também depois ele mudou, pôs o Miranda para dar bicho pro Miranda, sabe? Esse tipo de coisa. Ele errou, mas o time estava certo. Então ele tem que repetir esse mesmo time e prestar atenção nas substituições que ele faz. Não tem amigo em decisão, você tem que botar em campo quem está melhor.
e não tirar o Caleri. Só o Caleri segurou o Gomes e o Murilo lá. A hora que ele saiu, os dois terceiros fizeram 2 gols. É tão simples o futebol. E faltava pouco, né, pra faltava acabar. Pouco. Vai me dizer que o Caleri estava machucado. Mas imagina, Cansado. ele segurava 5 minutos ali tranquilo, não estava tonto, não estava nada. Bom, quer dizer... Agora sim, bora com um giro de notícias. E a primeira informação é de que Marcos Guilherme acertou com o São Paulo. Informação que eu já vinha contando pra vocês há algum tempo. Atacante que chega com um salário baixo, contrato até dezembro. Se ele alcançar algumas metas estipuladas, terá seu vínculo estendido para 2023. Bora contar que... O São Paulo tem limitação, né? Tem a limitação dos 25, É uma limitação 30 minutos. de peças, né? Exato. Não é Peças, só não, mas de jogadores também que não estão rendendo. Por exemplo, o Rigoni, antes do Rogério chegar, o Rigoni jogava bem. O Luciano falou depois do último jogo, estou numa fase ruim. Ontem foi para o banco. Acho que o Luciano não encaixa nesse São Paulo do Rogério. Então, não, mas o grande desafio do Rogério agora é entender as limitações. Eu acho que ele já entendeu. E, naturalmente, quando você joga contra um time forte como o Palmeiras, você recua. Mesmo que você não queira, porque você não tem a perna, né, o gás Mesmo que não suficiente. seja a ordem do treinador, Sim, né? porque o que acontece? Você tem a superioridade numérica do time adversário, que fica com a bola nos pés. Então ele joga de um lado, joga do outro, te movimenta para um lado para o outro. Você não consegue sair para dar o bote, recuperar essa bola e poder jogar. Quando você recupera, você está cansado, o cara mais próximo está a 30 metros, que é o Caleri lá na frente, sozinho contra 2. Então isso fica muito claro para os torcedores do São Paulo e para quem assiste o jogo do São Paulo, que chega um determinado momento, o São Paulo tem essa dificuldade, além da oscilação dos meninos, que é natural. Esses caras vão subir, vão descer, tem jogo que eles vão arrebentar, no mesmo jogo eles vão jogar 15 minutos bem, depois eles vão desaparecer. Isso você tem um preço a pagar quando você joga contra um time contra o Palmeiras. E é isso que vem acontecendo com o São Paulo. O Dani, o que me chama a atenção também, aliás, escrevi um texto no blog. Mais um texto brilhante? Sim. Só para te dar a palavra, você falou dos desfalques, eu acho que fazem falta, sim. O Alisson não estava à disposição, o Sara não estava à disposição, então são alguns nomes que a gente citou ontem. Não, tudo bem, sim, mas é um jogador que quando está em forma e quando está nesse time, ajuda ele muito, tem uma função que ninguém desempenha com a qualidade que ele faz ali. Talvez ele não tivesse colocado o Patrick para jogar, né? Que fez o gol, né? Bueno, pra mim, irregular. Depois nós vamos discutir isso. Daqui a pouco a gente chega lá. Eu achei o Patrick muito mal. Muito mal. Mal. E o Palmeiras é um time que, mesmo quando ele não pode contar com o seu... Achei o Danilo, por exemplo, para mim, jogou muito mal. Volante do Palmeiras. Então, mesmo quando o Danilo joga... Isso é só a minha visão, gente. Pelo amor de Deus, eu não sou o dono da verdade. Mas as substituições do Rogério Ceni impediram isso. Entendeu? Tirar o Caleri pra quê? Ele saiu de campo com 38 no segundo tempo. Será que ele não aguentava jogar mais 10 minutos? Ele estava cansado, mas pera um pouquinho. Mais 10 minutos ele não aguentava jogar? Ele cansado causa mais problemas e preocupação do que o Éder e o Rigoni descansados. Não tem que tirar. Ainda mais no estilo de jogo, que era não esticado lá para ele se segurar. Exatamente. Deixa o cara em campo, muda alguma coisa. Não mexeu mal. Mexeu mal como mexeu na Arena da Corintiana, no empate 1-1. Mexeu mal como mexeu. Acho que foi contra o Avaí, né? Que ele mexeu mal também. E foi contra o Avaí, né? Ele não sabe mexer. Até ele tem uma estrutura, um plano de jogo muito interessante. Mas quando ele tem que mexer, ele não sabe. E, aliás, isso é característica do treinador brasileiro. Tá ganhando o jogo, tira atacante e bota back. Se bem que não é só brasileiro, o sul-americano também faz muito isso. Então, eu não faria isso. Pra que você vai colocar o Miranda pra jogar, gente? Todo mundo sabe que ele tá entregando a paçoca o tempo todo. Quando ele entra, não dá. Então, não mexe ali. Tirar o Reinaldo, põe o Elton, já falei isso. Então, eu acho que o contra-ataque do Rogério Ceni em relação às substituições do Abel foram infelizes. Os contra-ataques foram infelizes. Então, para mim, esse foi o grande problema do São Paulo. Recuou, cedeu o campo ao Palmeiras, é um time gelado. Tá 89 do segundo tempo. Cabeça fria, de jogo. Coração quente. Palmeiras... A gente precisa contar aqui a história da camisa recuperada, né? Ontem, o Redação mostrou a imagem do torcedor do São Paulo desesperado, aquele que estava vivendo na pele a frase que repercutiu ontem, dita pela Renata Mendonça aqui, né, de que o torcedor de São Paulo quer dormir e acordar num mundo em que não existe o Palmeiras. Esse aí estava bem nesse mood, né, Luiz? E tacou a camisa longe. Jogou R$300 assim. Mas voltou. Voltou, né? Recuperou. A gente tava falando de Santos, ele é de Santos, ele é da Baixada, ele é um MC Rodriguinho do Macapé. E é o seguinte, é Rodrigo Godoy o nome dele, né? A gente tá vendo aí a entrevista que ele deu pro José Edgar de Matos, nosso setorista do São Paulo aqui no GE. Globo. E assim, é interessante porque essa camisa que ele tá usando na foto do lado direito, ele ganhou do amigo dele, que é um DJ que tá ali do lado também dele. Ganhou essa camisa em 2016. Esse amigo foi junto com ele pro Morumbi de Santos,
aqui pra capital pra assistir o clássico. E esse amigo tava do lado dele quando ele se irritou e jogou a camisa. Aí depois que jogou, que foi flagrado na transmissão do Premiere, o amigo dele, que é DJ, chamou aqueles seguranças que ficam, os stewards, né? Aqueles seguranças que ficam na beira do gramado e pediu, falou, por favor, você pode pegar a camisa aqui do meu amigo e tal. O presente que eu dei pra ele em 2016. Ele tava um pouco exaltado. Paguei muito caro, ele tava um pouco exaltado. Conseguiu recuperar, mas o melhor da história vem agora. Amanhã é aniversário do Rodrigo Godoy. E amanhã tem Palmeiras e São Paulo no Morumbi. E ele falou assim, ó, não quero desagradar minha namorada. Eu falei pra ela que eu vou passar o aniversário com ela em casa. Mas ele disse que quer ir pro Morumbi pra levar o amuleto, que é a camisa, pra tirar a zica. E aí a decisão vai ficar por conta dele ou por conta da namorada. Não. A decisão vai ficar por conta da namorada, da compreensão da namorada. Ela que vai ter que decidir. Tem que combinar com o Abel Ferreira e companhia, né? Tirar essa zica, né? Esse hoje é o maior problema. O maior desafio para tirar a zica da camisa hoje é a camisa verde, que está do outro lado. Essa é a cena, desculpa, Gilmar, essa cena é típica do que eu e o Simas debatemos aqui semana passada, né? Sim, sobre como o torcedor se manifesta. Né? Essa é uma manifestação de torcedor. Como o torcedor deve se manifestar, inclusive, sem invadir CT, essas maluquices. Mas o nosso repórter cinematográfico foi muito bem, né? Mandou bem demais, né? Mandou bem demais. Isso me remonta, me faz lembrar dos tempos de moleque, de adolescente, que ia pro Maracanã com ao lado de vários amigos, aquela turma toda, né? Na hora do gol do time, você pegava assim aí abraçava e ao mesmo tempo tirava a camisa dele, eu tirava o chinelo e jogava Não, chinelo Muita gente voltou descalço. Não, e tinha chinelo que era tirado também, não em momento de comemoração, mas de raiva do bandeirinha mesmo, né? Mas esse tiro do outro, né? Agora imagina se o Rodrigo descalço pra casa. Tira a camisa, joga, e o São Paulo vira o jogo. Vira o jogo. Aí ele ia ter que, imagina, ele ia ter que ficar jogando a camisa todo jogo pro São Paulo ganhar. Porque foi isso que resolveu, né? Foi isso que resolveu, claro. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.